Estamos ao vivo. Olá! Sejam bem-vindas. Estamos aqui hoje para gravar um episódio extra do PodFab e especialmente com a Lislane, minha amiga querida. Estamos aqui, a gente vai gravar um episódio falando da cirurgia que a Liz fez, né? Como vocês sabem, já foi divulgado, ela já divulgou, já falou para todo mundo, já abriu caixinha de perguntas, milhões de dúvidas. Aí resolvemos gravar aqui o podcast para vocês. Até para tirar esse medo, hein? Gente, é para acabar com esse medo. Vamos acabar com as dúvidas parecem não ter fim. Né? Isso aí. Então, assim, vambora. É isso aí. A gente tem que desmistificar o explante também. Desmistificar essa história de que a prótese causa problema. Não é exatamente assim. E vocês vão descobrir que não é exatamente assim no que a gente vai gravar em todo o podcast. Tá? Porque tem uma série de coisas que eu quero pontuar para vocês ficarem atentas e não ter medo do silicone. Não é isso que a gente tem que fazer aqui, né? Não é todo mundo que tem que explantar. Que tem que explantar. Só porque e vocês vão descobrir. E vocês vão descobrir isso aqui no podcast que vai no ar quinta-feira amanhã às 20 horas. Então, não deixem de amanhã às 20 horas no YouTube. A gente vai até colocar um lembretezinho para vocês, para vocês irem no YouTube para assistir o episódio todinho. Assim que você vê aí na bio, tem um atalho site que ali embaixo vão ter todos os links para você entrar. Do YouTube PodFab, do corte, do YouTube todo completo ali, que mostram todos os pontos mesmo que a gente vai selecionar. Então não deixa de se inscrever que amanhã às 20 horas, Lislane conosco. Tudo sobre tudo que vocês querem saber. Combinado, então. Beijo. Vou continuar aqui um pouquinho enquanto vocês começam agora. Vai dar bora! Um gostinho, né? Vai Vamos dar um gostinho. Lá, dá um gostinho. E aí, gente, eu só quero dar um recadinho para vocês, tá? Não esqueçam de se inscrever. Se você tá aqui e tem um botãozinho vermelho aí embaixo, inscreva-se, você não tá inscrito. Já peguei várias assim. Então, por favor, clica ali, do lado tem um sininho que você vai ser sempre notificado, tá? Quando tudo isso acontecer, quando tudo isso sair, novidades, como esse daqui, né, que a gente tá fazendo um episódio extra. Então, a gente vai ter aí uma imensidão de conteúdo para vocês, só que vocês precisam se inscrever. Toda vez que vocês estiverem assistindo isso aqui, confere se está inscrito. E dá o seu like também, né? Por favor. Se inscrever e dar o like para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Porque, olha, gente, não é mole não produzir conteúdo de qualidade hoje, tá difícil. Então, por favor, se inscreva e dê o seu like. Porque eu tenho... Na verdade, eu tenho que tirar um dia, né, Liz? Eu tenho que tirar um dia que eu não opero, que... Verdade. 1 ou 2 dias no mês, pelo menos, eu tô aqui para gravar conteúdo, até mais, né? Mais. Para gravar, a gente já tem lá 10 conteúdos, 10 episódios gravados sobre vários temas diferentes. Isso aí. E hoje a gente vai falar sobre o explante, que é um tema super controverso, na verdade. Super, sim. Então, primeiro, gente, eu quero explicar para vocês um pouquinho dessa história, desde que você coloca a prótese até a necessidade ou não do explante. Sim. O que acontece com um paciente que me procura para colocar prótese? É a consulta que eu mais demoro, Liz. É a consulta que, assim, que demanda mais tempo. Por quê? Porque eu preciso explicar tudo que tem a favor e contra a colocação de um implante. Então, quando uma paciente muito jovenzinha me procura para colocar uma prótese, eu gosto de sentar e conversar. Eu não coloco abaixo de 18 anos. A não ser que tenha alguma deformidade torácica que a gente precise colocar. Se tiver uma deformidade no tórax que eu precise colocar um implante, como já aconteceu de pacientezinhas de 16 anos, 15 anos, precisar por uma doença de Poland ou alguma outra coisa, a gente precisar colocar o implante. E que tá muito, assim... afetada com aquilo, né? Psicologicamente. Tem algumas questões ali, né? Tem uma indicação até psicológica, né? Até os psicólogos que me mandam a paciente, ou por algum motivo né, do corpo que não tá satisfeita, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Quero só pontuar uma coisa aqui que é interessante. Todo mundo, até paciente mesmo, que chega lá e fala...
mas eu vou fazer uma consulta rapidinha, me encaixa. Porque é tão simples, é só colocar Nunca prótese. Exatamente. Gente, muito pelo contrário. Muito pelo Gente, é o contrário. dia que eu mais saio exausta, sabia? Eu Porque, imagino. assim, são tantas expectativas. Quando a gente fala em uma consulta, a gente está falando de um sonho. Sim. A gente está falando da realização de um sonho. Certo. A gente está falando de uma coisa que foi programada durante muito tempo, né? E uma a pessoa expectativa grande é gerada Exatamente. em cima daquilo. A pessoa programou aquilo durante tanto tempo, Envolve tanta né? coisa, né? Não é só a Muita parte coisa. financeira, não, gente, Não. sabe? Envolve muita coisa de você conseguir se organizar de trabalho, estudo, Exato. família, filho, marido. Parar, né? Exatamente. Você tem que parar para fazer aquilo, para se cuidar, para falar, olha só, agora esse E ó, mês... lembrar que tudo continua acontecendo. Todo Mulher mundo tem um vive. problema. Foi uma Mulher tem um crise que problema. eu tive, tá? Sobre isso, a gente vai falar sobre isso. É uma coisa que, assim, a gente dá uma pirada, porque Dá uma quando você panicada. para aquele, olha só, quando acabou a cirurgia, aí vem todas as instruções da Fabiana, da Patricinha, né? Sim. E assim, olha só, se cair um grampo no chão, problema do grampo. As E assim, pessoas é se complicado, principalmente para nós mulheres, né, que estamos acostumadas a fazermos tudo ao mesmo tempo, né? Exatamente. E uma pessoa está falando no telefone, está atendendo o telefone, está mexendo com alguma coisa, está respondendo alguém. E assim, de repente, quando você se encontra naquele momento, não é para fazer nada. E aí você fala assim, é para fazer o quê então? Aí você começa a pensar na vida. E olha, gente, tem muita gente trabalhando muito porque não quer pensar na vida. Uma Momento de cirurgia reflexão, né? é algo que faz a gente pensar na vida. O pós-operatório foi muito importante para mim, deu uma virada de chave assim na minha cabeça. E por isso que eu comecei a compartilhar com as pessoas tudo que eu comecei a passar ali naqueles momentos, as experiências que eu tive, porque a minha cirurgia não foi apenas uma cirurgia, né? Embora uma cirurgia sempre vai ser algo muito importante. A minha cirurgia foi uma experiência com Deus, uma experiência de vida, uma experiência de mudança de pensamento e de comportamento. E isso foi muito importante para mim. E eu não poderia deixar de compartilhar com as pessoas. Não, isso é né? muito legal que você está fazendo, eu compartilho sempre Liz. com a Fabi, que não é apenas a minha médica, é minha amiga, né? A Thaís, escudeira fiel aqui, que a gente ganha de amiga também. Veio de que bônus. Eu vou de vem bônus. Ela vem de bônus. super bônus, né? Nossa, como a gente ama. E é muito bom estar aqui para poder falar sobre isso tudo, amiga. Eu uma é que experiência agradeço. Nós é que extraordinária. agradecemos. Sim. Nós É é, que muito agradecemos legal a delas sua entenderem disponibilidade, isso, né? Nós é que agradecemos, porque também as pessoas não gostam de falar, né? Eu sempre falo da minha gratidão à Fernanda, porque a Fernanda, ela quebrou o paradigma, né, de que a gente pode sim fazer. Quantos anos, né, há quantos já? anos, Exatamente. Né? Que a gente pode fazer cirurgia assim, a gente pode ficar bonita assim. Exatamente. E Antes da gente isso. começar, a gente estava falando um pouquinho isso, assim, né? Isso. Do orgulho que a gente tem em ver a força de vocês. Porque a gente Sim. sabe que vocês também, por trás, tomam pancada. E assim, Nossa, é o tipo de pancada que, assim, não dói em mim, porque não é pra mim. Quando alguém te ofende, normalmente, eu falo isso, gente, alguém que fere tá ferido. Né? Então, a gente assim, só dá o que a gente tem, né? Você tem que olhar um pouquinho isso também. A gente só dá o que a gente tem. Quando uma pessoa vem nas minhas redes sociais me atacar porque eu fiz qualquer tipo de procedimento, porque eu estou usando uma roupa mais bonita, porque eu estou comendo uma comida, e aquilo ali ofende as pessoas, não era para ofender as pessoas, né? Sim. Eu costumo dizer que esse era o tipo de coisa para deixar as pessoas felizes e não para deixar as pessoas tristes. É isso aí. Né? Eu costumo dizer que os nossos maiores amigos não são aqueles que choram com a gente, porque qualquer pessoa chora com a gente. Inclusive, notícia triste dá um ibope danado. Sim, eu costumo dizer que os verdade. meus verdadeiros amigos são aqueles que sorriem comigo. São aqueles que veem uma postagem de vitória e comemoram comigo. Não são aqueles que veem uma postagem e fingem que não viram. Você vê lá que a pessoa visualizou, mas ela não curtiu e ela não comentou. E é triste você ver isso acontecendo, né? Eu vibro com a conquista das pessoas. Eu vibro com a vitória. A Fabiana, antes de ontem, bateu os
100 mil seguidores, gente, para uma médica, né? E 100 mil pessoas de verdade, tá? 100 mil pessoas de verdade. De verdade. A gente não compra, não. Não compra seguidor, não. Postando conteúdo de qualidade, conteúdos esclarecedores ali no meio dessa vida que da você tem. rotina difícil, E né? eu, particularmente, que conheço a Fabi mais intimamente, eu sei que ela cuida de filho, cuida de marido, cuida de enteado, cuida de uma equipe, tem um staff enorme aqui atrás dela, fazendo tudo acontecer, e ela... E bota a minha cortina, e faz isso, e faz aquilo, e ajeita. Então, assim, ela tá ali preocupada com tudo, né? Não tô falando isso, não é que ela seja centralizadora, ela é detalhista com tudo. E isso cirurgia é uma das maiores virtudes dela, né? Ela é detalhista. É isso aí. Como diz um amigo meu que é psiquiatra, você tem quase um toque, mas não vamos tratar, não. Não vamos tratar, não, que isso é bom pra tua profissão. Então deixa o seu toque aí, vai. Aí, assim, foi muito bom pra mim quando eu caí na mão da Fabi, né? Quando Deus me colocou literalmente no colo dela, eu fui apresentada pra Fabiana. Posso falar, Fabi? Pode, claro. Pela Fernanda Brum, minha amiga, né, de 30 anos, e a Fernanda conheceu a Fabiana, apresentou para mim, para a Estela, porque a Fernanda compartilha as amigas, né? Desde a primeira cirurgia da Fernanda, que eu fui lá, o Emerson estava muito nervoso, foi uma cirurgia grande, né? Uma cirurgia maravilhosa e super bem sucedida, inclusive. E dali começou a nossa convivência, a nossa amizade. E eu acabei fazendo 2 procedimentos que não foram com a Fabi. Um, porque eu fui teimosa e fiz com o médico da família, aquele médico que estava ali sempre. Fico alerta, gente. Cuidado com o médico amigo, né? Eu não era tão amiga da Fabiana ainda assim nessa época. E pronto, eu fiz uma cirurgia de prótese e aí começou o meu calvário. A minha primeira prótese. Isso tem quantos anos, Liz? Isso tem 8 anos. A minha primeira prótese... Mas o que aconteceu? No primeiro momento aconteceu rápido, porque a minha primeira prótese, ela deu rejeição. Já no dia seguinte, na semana seguinte, vamos dizer assim, né? Da rejeição, você vê logo porque a mama parece que ela tá pegando fogo, parece que você tá com febre ali, fica duro, fica rígido, né? E aí, quando eu voltei para revisão... Eu fui acompanhando aquilo ali, 8 meses depois, o médico falou assim, não tem jeito, você vai ter que trocar a prótese. Não tinha outra opção, não tinha a opção que você me deu agora, 8 anos depois, né? Vai ter que trocar. E eu troquei, entrei para o centro cirúrgico e troquei. Troquei por outra marca, troquei por um tamanho menor, porque na minha cabeça poderia ser tudo isso. Não houve essa conversa, essa interação. É tipo assim, papo, não deu, troca. E se tivesse que trocar 10 vezes, teria trocado. Depois daquilo, eu fiquei meio traumatizada, né? Eu sou mulher, eu acho que quem já passou por isso sabe como é que a gente se sente. É uma cirurgia, né, que você mexe em tudo. Eu fiz o T, aí foi quando eu tirei pele, aí foi quando eu, né, fiz a mastopexia pela primeira vez. Ó, gente, só um detalhe, tá? Quando a Lislane me conheceu, eu tinha operado a Fernanda, isso há 10 anos atrás. Isso. Ela veio a uma consulta comigo e para fazer a cirurgia. E eu indiquei, logo de cara, a mastopexia com prótese. E quando eu indiquei a mastopexia, ela meio que não aceitou muito por conta da cicatriz. E aí foi outro médico, que era amigo, como ela disse, da família, indicado pelo marido. E aí ele falou, não, vamos colocar um implante grande, não precisa tirar pele. E aí o que acontece? Aquilo que vocês já sabem, que eu sempre falo, prótese de mama não segura a mama. Então, colocou um peso muito grande, o que acontece? A mama vai ceder. Não tem jeito, né? Exatamente. E aí, depois, então, você teve esse problema com o primeiro implante, 8 meses depois. Tive que fazer a mastopexia. Aí teve que fazer mastopexia. Menos de um ano, né, gente? Em menos de um ano. Então, assim... Desgaste. Foi um desgaste muito grande, emocional, psicológico, físico e financeiro. Claro. Né? Porque... É legal de falar isso, porque, assim, tudo que envolve a cirurgia não é só o ato cirúrgico, né? Exatamente. A gente tem muitos gastos ali ao redor que a gente tem que estar preparada para isso. E você tem que estar preparada para isso. Nós temos que estar preparadas. Então, aí eu tive que fazer a mastopexia, só que depois de um ou 2 anos eu comecei a sentir dores na mama.
Mas não era uma dor desesperada. Era uma dor, tipo, eu falava pra Fabiana, era uma dor, amiga, como se eu é como se eu tivesse uma enxaqueca no peito, se eu pudesse descrever Sim. a dor que eu tinha, né? Aquela coisa chata, aquilo ali que você sabe que tá sempre ali te incomodando e você vai acostumando. Só a gente que se habitua com a dor, né? se habitua com a dor. Quando de um ano pra cá, eu ainda estava em Portugal. Já comecei a mandar mensagem para Fabiana. De Foi. Portugal, já comecei a perturbar. E mandava foto. E tirava foto da mama. Amiga, eu tenho que te ver. Fica calma. A Fabiana sempre me acalmando. Aí, quando eu cheguei de 5 meses para cá, realmente a dor começou a ficar muito aguda e me incomodar muito, a ponto de eu não conseguir encostar na mama, de eu não conseguir fazer nada, da mama estar constantemente... Você não conseguia nem dormir, né? Não conseguia mais dormir de bruço, não conseguia abraçar uma pessoa bem apertado, porque tudo aquilo me doía. Então, aquela dor me fazia lembrar Só que... um parênteses, hoje eu ganhei um abraço tão apertado, nem acreditei. eu falei "Olha, assim, quanto tempo que eu não abraço alguém assim? E aí eu sentei no consultório com a Fabiana e falei, amiga, eu não tô aguentando mais. E a Fabiana, vamos analisar. Não, eu liguei pra Fabiana no final de semana, no sábado, sem noção assim, né, gente? Pra vocês verem. Amiga, eu tô Não, mas não morrendo tem de dor. isso, não. Emergência, gente, É. dor não tem Não hora. No tem isso. sábado mesmo, ali de tarde, ela já falou assim, ó, segunda-feira você faz uma ressonância. Na terça ou na quarta, né, que eu consegui marcar o exame, fiz a ressonância, peguei o resultado, levei para Fabiana, amiga, você está com a displasia. E aí ela me explicou tudo que poderia acontecer. Amiga, você pode botar outra prótese se você quiser. A gente pode resolver todo esse problema. Não tem nada demais que você tenha que se preocupar. Eu tô morrendo, eu tô com câncer, eu tô com Ela coisa já desse achou que tipo. tinha câncer, gente. Eu já achava achou. que eu tô morrendo, alguma coisa muito grave tá acontecendo comigo. E a Fabiana me acalmou, como sempre, essa pessoa calma, centrada, equilibrada que ela é. E então nós marcamos a cirurgia para dali a um mês. Aí começou aquela correria, risco cirúrgico, eu correndo, viajando para São Paulo, viajando para cá, a Thaís me cobrando os exames. E eu fazendo tudo correndo, parecia que eu não tava, parecia que eu tava flutuando. Nem parecia que aquilo ali ia acontecer depois de tantos anos de dor. Aí chegar uma semana antes da cirurgia, né? Teve feriado de carnaval. Eu não lembrava que era feriado de carnaval. Uma semana antes da cirurgia, fui no consultório da Fabiana para que nós pudéssemos conversar como ia ser tudo, como todos os trâmites da cirurgia. E eu ainda cheguei, a Fabiana, tá preparada, amiga? Eu falei, eu não sei, eu tô. É claro que você tá, você vai fazer, você vai ficar livre dessa dor, pelo amor de Deus, amiga. Como é que você vai ficar com dor? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a mastopexia. Fabiana já tinha mandado eu pensar muito se eu queria botar uma prótese. Não, gente, parêntese, tá? Entre isso. Fala, no amiga. meio Conta disso. os detalhes, que no são meio muito bons. disso teve muita coisa. Ela tá resumindo, vai fazendo um resumão, assim. Não tem É porque eu tô com medo de falar muito. Fala, Não, amiga. fica à vontade, pode falar tudo. Olha aqui. A quantidade de foto que eu tenho, que a Liz me mandou. Vocês não têm noção. Foto Muito bom. de... A quantidade De de foto. referência, Foto de de peito referência. Peito pequeno. Olha, peito pequeno, com roupa, sem roupa, com decote, sem decote, de vestido, de saia. Tudo by Google, tudo by Google. Deitada. Modelo deitada, em pé. Tudo. Não, eu Sabe o tenho que eu muita acho foto. melhor? Como deve ter sido essa pesquisa? Imagina. Né? Modelo deitada com mama pequena, deitada. Não, muito era assim, bom, muito bom. Peito pequeno sem prótese, peito pequeno com prótese, peito pequeno depois de tirar a prótese. Era uma pesquisa muito maluca. Sim, E imagino. tirando foto. E a Fabiana da corda, né? Aham. Ela, amiga, me manda fotos. Sabe? Eu gosto, eu Se acho diverte, manda fotos pra mim, eu vou ficar E faz vendo as parte suas desse fotos. processo, né? Gente, Liz, eu não faço isso só com você. Eu faço com todos os pacientes que querem reduzir a mama, que querem aumentar a mama, que querem prótese e que não querem prótese. É isso aí. Sabe por quê? Porque eu acho que quando a gente olha... Porque o belo, ele tem muitas vertentes, né? Então, quando você me manda o que você acha bonito, pode ser que não seja o que eu imaginei que você achasse bonito. Então, assim, é muito legal essa troca, né, das fotos, assim, o que você acha bonito? Quem você acha? Que peito que você acha grande? Que peito você acha pequeno? Qual a mama que, assim, que você sonha? Não que eu vou deixar igual, não é isso. É para eu entender o que você acha legal. Não, e um parêntese aqui para ética da Fabiana, né? Nem tudo que é lindo para mim
é lindo de verdade e eu vou ficar bonita daquele jeito. Poucos médicos têm coragem de falar isso pro paciente, tá, amiga? Olha só, tem gente que chega lá e quer fazer todo tipo de procedimento. Liz, tem uma coisa que é linda da Fabi. Toda consulta que ela faz, ela tem até o cuidado, na hora que ela vai te mostrar um depois de um abdômen, depois de uma mama, ela se preocupa em lembrar de alguém próximo ao seu corpo, parecido com a sua realidade, porque também não adianta, né? Ficar com comparações totalmente diferentes. E assim, isso não serve só para mama não, tá, gente? Porque assim, nós estamos hoje falando sobre isso, mas vale a pena eu falar com vocês que muita gente me pergunta, você já fez harmonização facial? Mas você é tão bonita, parece que nunca fez nada. Fiz e faço. Olha, eu tenho que te confessar uma coisa, você vem a cada ano ficando mais bonita. A Thaís, ela é a louca dos prints, tá? A louca dos prints. Ela faz antes e depois da Fernanda, ela faz antes e depois seu, ela faz antes e depois da... Olha só, olha como a Isla era, olha como ela tá agora. Gente, vocês estão envelhecendo muito bem. Muito bem. E as pessoas falam assim, caramba, mas... Com quem que você faz? Você já fez alguma coisa? Eu adoro quando alguém me pergunta se eu já fiz alguma coisa. Porque quando a pessoa já chega sabendo que você fez alguma coisa, você vê assim, alguma coisa não tá estranho, tá chamando atenção. Tá chamando atenção demais. Então, sim, eu já fiz harmonização facial 2 vezes. O nariz, esse narizinho lindo que vocês veem aqui levantadinho, é a Fabiana que levanta. Já fiz preenchimento labial e tudo bem, gente. Eu não sou contra nenhum tipo de procedimento. Eu sou super a favor. Mas, assim, com um profissional, realmente, que você confie muito. Eu confio muito na Fabiana. Eu fiz o meu primeiro procedimento com 40 anos de idade com a Fabiana. E nunca mais fiz nada que não fosse com ela. Porque, justamente, às vezes a Fabiana até desconfia. Amiga, você me traiu? Você foi em algum lugar? Eu falo, Fabi, não fui. Eu tô sem tempo mesmo, porque às vezes some um pouquinho, né? Exatamente. E a gente fala, me traiu, a gente fala isso brincando. Não existe isso de traição. Mas, assim, eu tenho medo de fazer com quem eu não conheço. Eu acho que todo mundo deveria ter. Todo mundo deveria ter, porque quando você está com um médico ali há tantos anos, como nós estamos com a Fabi, não só eu, mas a Isla, a Fernanda e várias outras celebridades aí que a Fabiana atende, eu estou falando de nós, porque nós somos muito amigas, né? E eu fico sempre super satisfeita quando as pessoas falam isso comigo. Nossa, mas você tá tão mais bonita, você fez alguma coisa, mas eu não sei o que é. Esse é o segredo. O que você fez que eu não tô conseguindo... Eu não tô conseguindo descobrir. Aí eu tenho que falar. Aí eu vou lá, caramba, pô, não devia falar nada, né? Mas eu vou falar, porque eu vou compartilhar minha médica. Sim. Olha, elas não compartilham porque eu fico pedindo, não, não, tá, gente? Não pede, não é pede mesmo. Não. Nem precisa, nem tem tempo. Não. É verdade. Não, é porque a gente... porque realmente porque o que é bom tem que ser compartilhado. Eu parto desse princípio. Isso também foi uma coisa que eu fiz questão de compartilhar com os meus seguidores há muito tempo. Acho que há anos eu não abro até uma caixinha de perguntas nas minhas redes sociais. E eu achei esse assunto muito oportuno, muito importante, muito relevante. Porque depois que eu operei, que eu tive realmente esse tempo para mim ali de pós-cirúrgico, aquele olhada para o teto, olhada para o céu e olhada para dentro de mim mesma, eu pensei, quantas pessoas deveriam ter acesso ao que eu tive? Sim. Quantas pessoas podem ter e não têm? Quantas pessoas optam pelo profissional errado, por uma indicação errada? E assim, dentro do que eu posso fazer com as pessoas que Deus colocou na minha mão, com os seguidores que eu tenho, com a minha parte, com a minha parcela, que eu posso fazer pela sociedade, pelo evangelho, porque eu não separo as coisas. Sim. Eu acredito que tudo na minha vida é espiritual e tudo tem a mão de Deus na minha vida. Os meus amigos, as pessoas que convivem comigo, os meus parceiros. E eu achei que eu deveria passar essa experiência para as pessoas. Esse momento importante na minha vida, em que eu tive medo, gente, porque dá medo tirar a prótese. Muito medo, Eu tinha prótese há quase 10 anos. Então, você passa a se enxergar assim, esse peito é meu. E o meu peito era um peito bonito. Eu não tinha por que, assim, mexer no meu peito. Eu cheguei, né, Fabi? Eu cheguei a falar, amiga, será que você acha que eu devo tô fazendo bobagem, né? Eu tô fazendo bobagem, Fabiana. Lislane, ela me tranquilizou de uma forma. Ela falou, Lislane, olha só, a gente vai tirar, vai fazer a mastopexia, vai ficar do tamanho que você quiser, vamos utilizar a sua própria gordura, do seu peito, a gente vai fazer. E o resultado ficou
acima das minhas expectativas, Tá linda, realmente. linda, Pena que eu linda, não linda. sou aquela blogueira que pode botar, né, o peito pra fora, mas dá até vontade de fazer isso, assim, Sim. com todo respeito, jamais eu faria isso, mas você fica tão feliz que você quer mostrar para as pessoas o resultado. Mas eu quero então, externar isso. Não, o relato que você fez nas suas redes sociais está muito bonito. E o relato É que eu... emocionante, assim, né? o relato que eu fiz para Fabiana, assim, porque Fabiana segurou minha mão, entendeu? Em todo o tempo, não teve claro, preço. imagina. Ali eu deitar de mão dada com ela e acordar de mão dada com ela, assim, amiga, tá tudo bem, vou lá avisar pro Rubens que correu tudo bem. E era o medo, antes de eu entrar pra cirurgia, eu pensei assim, Deus, já é a terceira vez que eu faço essa cirurgia, por que eu tenho que passar por isso? Sabe, me dá uma chance. A gente questiona muito, né? Pra Então, isso- pra olha, que isso vou fa- até aproveitar esse gancho para falar uma coisa, né? A partir do momento, eu sempre que uma pessoa, independente da idade, me procura pensando em colocar prótese, se é uma paciente de meia idade de 30, 40 anos, eu sempre gosto de falar o seguinte: você tem que ter na cabeça que pelo menos mais 2, 3 cirurgias ao longo da sua vida você vai ter que realizar. Por quê? Porque a prótese, gente, ela não tem um período certo para retirada, mas ela tem um período que ela tem que ser trocada. E isso vai depender de cada organismo. Mas o paciente, ele tem que ter na cabeça que ele pode precisar, e na maioria das vezes precisa, passar por outras cirurgias. Então, quantas vezes eu terei que operar a minha mama? Eu terei que operar a minha mama ao longo da minha vida pelo menos umas 3 vezes. Sim. Que é a estatística que a gente vê, e eu recebo muito hoje pacientes de cirurgia terciária e quaternária. Por quê? Porque a cirurgia ela passa a ser mais complexa. Então, quanto mais você mexe na mama, quanto mais cirurgias você realiza, maior é a chance de ter complicações. Sim. Maior é a chance de você ter um resultado estético mais reduzido se você não tiver em mãos experientes. Com certeza. Né? Porque hoje a gente tem várias técnicas que a gente pode sim dar colo para a mama sem a utilização do implante. Então, não fiquem com medo. Se por acaso você se encaixa, né, nos sintomas, que a Lisa ainda vai falar, porque a quantidade de sintomas é enorme e variável. Não fique com medo de ficar esteticamente ruim, porque a gente tem técnicas que a gente pode fazer para que fique bonita a mama. É verdade. Ela não vai ter o volume que tem com o implante, mas ela pode sim ter um colo bonito, ela pode sim ter uma projeção bonita. Então, é só uma mudança de paradigma. É só você olhar para o seu corpo de uma maneira diferente. Agora, eu preciso permanecer com dor? Não. Não, gente. Não precisa, né? Porque para a mulher é muito difícil admitir que pode ser que precise mexer em uma coisa que valorizou o corpo dela durante Liza muito acabou de tempo. falar, né? Ela achava que a prótese fazia parte do corpo dela. Você não lembrava como era eu nem antes, lembrava né? como era a minha vida sem a prótese. E isso você participou, né, Fabia? Como é que vai ser? Porque eu não queria colocar de novo, mas eu tava com muito medo de tirar. De como ia ficar, né? E a Fabiana teve maior paciência comigo, me mostrando vários resultados de antes e depois, e falando, amiga. E eu comecei a ver que ficava lindo mesmo. E eu achei até que a minha ficou mais linda do que todas. Muito bem. E foi uma coisa que, assim, eu vou falar, mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Hoje eu sou outra pessoa. E tem quanto tempo, Liz? Tem 20 dias. Aí. Mas eu acho que mudou a minha vida muito em 20 dias. Mudou a minha vida de uma forma extraordinária. Eu sou outra pessoa. Quando eu marquei a cirurgia com a Fabiana, e eu queria relatar isso para vocês, o maior motivo eram as dores. Aí a gente vai entrar nesse assunto que... você tinha a doença do silicone?
Gente, até agora eu não sei, mas eu sei que os sintomas que eu tinha, eu parei de ter na primeira semana. Eu nem operei porque eu estava tendo esses sintomas. Até a Fabiana brincando comigo no telefone, rindo, falando, amiga, existe a doença do silicone, realmente é uma coisa que a gente tem que atentar para isso, tem que olhar para isso com carinho. E me falou vários sintomas, né? De queda de cabelo, unha fraca, dores no corpo, cansaço, visão turva. Aí eu comecei a rir até conversando com ela. Eu falei assim, amiga, então eu tenho, porque eu tenho isso tudo. Falei, mas pode ser. Você só nunca tinha associado, né? Porque, na verdade, a Liz, ela não relatava esses sintomas, porque ela achava que isso era normal. Normal. A única coisa que ela relatava para mim em consulta era a dor na mama. Isso. E aí, a partir do momento que a gente começou a conversar sobre o explante, eu comecei a falar para ela dos sintomas que as pacientes com a doença do silicone podem evoluir, podem ter, né? Que é fadiga, dor crônica, dor articular. Uma das principais dores são as dores articulares, que migra de uma articulação para outra. A falta Muita de disposição. Alergia é uma coisa que é impressionante. As placas eritematosas pelo corpo, a queda capilar, quebra de unha, a visão turva, muito, né? A cabeça meio oca. Cabeça oca, perda das palavras. Eu tinha perda das palavras. Porque as alterações cognitivas... as alterações cognitivas, elas são muito preponderantes na doença do silicone, né? A gente não tem nenhum exame que comprove isso. Então, é muito difícil, porque cientificamente não existe um exame que eu possa fazer em uma paciente com uma queixa dessa para dizer assim, é doença do silicone. Como a gente tem para diabetes, como a gente tem para hipertensão, como a gente tem para outras doenças. Eu não tenho como comprovar cientificamente a doença do silicone. Mas os relatos, eles são sempre os mesmos. A melhora dos sintomas a partir da retirada do implante com mais ou menos uma semana. A melhora da qualidade de vida. Assim, foi algo gritante. Essas dores que eu tinha no corpo, gente, eu acordava cansada. Sem nenhum motivo. Mas assim, quando você acorda cansada todo dia, o que você pode pensar? Eu tô estafada, eu não paro, eu vivo viajando. Uma coisa que é legal de você falar, a Liz é uma pessoa que acompanha com médicos, né? Ela vai na endocrinologista, ela faz as questões hormonais, então ali estava tudo certo. Ano passado mesmo eu fiz uma dieta, perdi 22 quilos com a Beatriz no consultório da Fabiana mesmo. Eu fui lá querendo operar a Fabiana, não, vai fazer uma dieta mesmo. Isso aí. Operar o quê? Isso aí. Então, assim... Eu tenho cuidado com o meu corpo, mas eu falei, pode ser uma vida sedentária? Realmente não sou de academia mesmo, não. Preciso fazer, precisamos malhar, precisamos, né, amiga, fazer. Mas você falou que até isso você tá com vontade, né? Até isso eu voltei a ter vontade de fazer. Eu falei, eu nunca pensei que eu ia ficar com saudade de ir pra academia, né? E fiquei animada. A Fabiana ontem me liberou pra caminhar, hoje eu já tava caminhando. Então, assim, coisas que eu não tinha mais ânimo pra fazer. Minha unha começou a crescer, minha unha não crescia, minha unha era só fiapo. Eu tô, gente, há 6 anos já com fibra. Com unha de fibra. Nada contra unha de fibra. Eu acho lindo, se eu tiver que colocar, eu coloco de novo, mas eu tô falando assim... foram coisas que eu percebi realmente na primeira semana. E assim, quando você vai num neurologista, num cardiologista, em qualquer tipo de médico, em qualquer tipo de especialista, com uma queixa, né, num dermatologista, porque você está com muita dermatite, muita alergia, ninguém vai falar para você, tira a prótese para ver se você melhora. Sim, gente, exatamente. Não tem lógica isso. A paciente vai até achar que o médico está ficando louco, né? Então, eu acho que isso vai muito do próprio paciente. Isso é do próprio paciente. Eu digo o seguinte, se você, na verdade, o paciente, ele tem um marco. Na verdade, existe um marco na vida para mudança, para esse tipo de mudança e o aparecimento dos sintomas. E, geralmente, o marco, ele é a partir da inclusão do implante, meses depois da inclusão do implante. Ele começa a evoluir com alguns sintomas que vão piorando ao longo do tempo. O que acontece, gente? Eu queria dizer para vocês
aqui, vamos entender um pouco isso tudo. Porque aqui a gente não está querendo deixar não é para amedrontar as pessoas. É verdade. Ah, eu tenho medo, agora eu não quero mais colocar um implante, não é nada disso. Nosso intuito aqui é que vocês entendam como funcionam as coisas e que existe. E que existe. Que se você, por acaso, começar a sentir, né, esses sintomas que a gente disse aqui, para você ficar atenta. Ó, eu vou ficar atenta a isso. Eu acho que na vida a gente tem que estar atento a tudo. Hoje a gente tem conhecimento, a gente tem como ficar atento a tudo, tem como saber tudo. E aí, quando a gente pensa em doença do silicone, a doença do silicone, no meu ponto de vista, existem alguns médicos que discordam, mas no meu ponto de vista, ele é um braço da sindromiásia. Ele é um braço da sindromiásia, por quê? Porque ele tem os sintomas que são muito característicos da doença autoimune. Ele não se comporta exatamente, porque a gente não tem todas as alterações, mas ele para mim, ele se encaixa ali. O que acontece? A sindromiásia, ela é uma síndrome causada, é uma síndrome autoimune causada por um adjuvante. É como se você tivesse qualquer vacina, por exemplo, é um adjuvante. Um preenchedor pode ser um adjuvante. Um implante dentário, uma órtese ortopédica fixa. Qualquer implante, ele pode ser um gatilho para uma doença autoimune. A gente começou a falar muito dessa doença em 2018, quando teve uma médica oftalmologista que apresentou uma síndrome autoimune muito importante, com dor articular, com dores no corpo. E aí, ela foi diagnosticada com sindromiásia causada pelo implante. Mas foi o implante que causou? Não, gente. O implante, ele foi o adjuvante. Ele foi o gatilho. Mas poderia ter sido uma vacina o gatilho dela. Ou qualquer outro tipo de implante. Qualquer outro tipo de implante. Um tratamento dentário que ela tem que ter feito, uma vacina que ela tenha tomado, qualquer coisa. Qualquer Exatamente. coisa. Então, o que eu quero que vocês entendam é que não é para todo mundo que tem prótese sair correndo por aí, vou tirar a minha prótese. Não é isso. É porque algumas pessoas têm uma tendência a uma doença autoimune e que o implante pode ser o gatilho. Porque o implante, ele tem... hoje os implantes, eles são muito coesos, né? Mas existem ainda alguns implantes que eles têm como se eles chorassem, como se eles sangrassem. Tanto que é bleeding que a gente chama, né? Como se tivesse um sangramento do silicone. Como se o silicone, ele extravasasse pelos porinhos. Como se ele estivesse suando. Suando. Isso exatamente. causa uma siliconose. E a siliconose, ela pode ser o gatilho para doença autoimune. Tá? Então, é uma reação que o organismo vai fazendo ali com um corpo estranho, qualquer corpo estranho, e aí, em um momento, você explode o teu sistema autoimune. Teu corpo está reagindo para te proteger, né? De alguma coisa, porque né? o nosso corpo, ele não tem um limite. Então, quando tem alguma coisa, ele quer te proteger. Ele vai com soldadinhos lá, todos os soldadinhos na proteção, né? Todo mundo querendo proteger. Só que aí tem um momento que ele fica descoordenado. Porque aí ele já não sabe mais que órgão ele tem que atacar. Porque ele tem lá tem o implante que está causando essa síndrome inflamatória toda. E ele aí já começa, atacou o implante de ele todas já as atacou formas. e nada melhor, e aí ele começa a atacar outras coisas. Então, na verdade, o que eu quero que vocês entendam aqui, se vocês saírem daqui entendendo isso, é que não é todo mundo que tem prótese de mama que vai evoluir com sindromiásia ou que vai evoluir com a doença do silicone. Mas a doença do silicone existe e ela tem solução. Qual é a solução? É o explante. O explante é sempre solução? Essa é outra coisa. Nem sempre é solução. Nem sempre é solução. Porque tem pacientes que acham que, por exemplo, eu tive uma paciente que mora fora, que evoluiu com uma artrite reumatoide. E ela associava a artrite reumatoide dela ao implante. Ela foi a alguns médicos fora, ela mora acho que no Texas, né?
E lá levantaram essa hipótese, como ela é brasileira, já tinha operado comigo, veio ao Brasil. E aí eu falei para ela, olha só, a gente pode sim fazer o explante, mas isso não é uma garantia de que a sua doença, ela vai sumir. Ela pode entrar em remissão, como ela pode não entrar em remissão. Porque esse pode ter sido o gatilho, mas agora você já evoluiu com a doença e não tem mais jeito. E quando você fala entrar em remissão, para elas entenderem, ela fica ali controladinha, silenciosa, né? Ela tá ali quietinha, sem causar nenhum dano à saúde. Existe, mas tá ali... Mas tá ali quietinha. Dormindo. Assim. Isso aí. Uhum. Mas ela teve uma melhora, a gente explantou, ela teve uma melhora durante alguns meses, mas teve outra crise. Aí ela veio para mim e falou assim, doutora Fabiana, quero colocar o silicone. Quero colocar de volta. Uma tentativa, né? E aí não funcionou. É o que a gente conversou, isso. né? Pode ter sido silicone, como pode não ter sido. Aí ela falou, já que eu vou ficar com artrite reumatoide, eu quero ficar com peito. Ok. E é uma tudo escolha, bem. né? Tudo bem. É o tudo que, bem. é o que eu queria que as pessoas soubessem, que eu queria que vocês mulheres soubessem, assim, porque em boxe as pessoas perguntam muito mais coisas, até porque tem vergonha de mais se expor. reservado ali, né? Eu não acho que todas as mulheres têm que tirar o silicone só porque eu tirei. Eu cheguei a essa conclusão com a Fabiana, inclusive a Fabiana falou, amiga, se depois você quiser colocar de novo, você pensa, a gente faz a mastectomia, você vai ficar super feliz, vamos esperar um ano, vamos ver. Só que eu tô tão feliz que eu não tenho vontade de colocar mais. Não significa que, porque eu passei por isso, todo mundo agora tem que explantar. E realmente existe hoje todo um movimento para o explante do silicone e eu acho que tudo que é demais é grave tambem. Claro. Olívia, você sabe por que aumentou demais o explante? Porque aumentou muito a inclusão. É matemática, né? Hoje a gente tem médicos, eu não sou a favor disso, tá? Já vou dizendo aqui, não sou a favor, porque eu acho que não condiz. Mas tem médicos que colocam 20, 30 próteses num dia. Não tem o famoso dia da prótese. Dia da prótese. E aí você imagina a quantidade de pessoas com implante que tem. Então, a chance de desenvolvimento da doença do silicone, de desenvolvimento da sindromiase, de desenvolvimento de doenças autoimunes, ela é muito maior. Porque está sendo muito grande a inclusão. Muita gente está colocando implante. E eu ia te perguntar... Então, muita gente vai explotar. Jeito, em qualquer lugar e com qualquer pessoa. Isso aí é um assunto que realmente eu quero falar sobre isso, porque por experiência própria. Quando você decide fazer uma cirurgia desse porte, seja colocação de prótese, abdominoplastia... qualquer cirurgia plástica de face, eu acho que você tem que estar preparado para isso e poder fazer isso. Não adianta dizer assim, eu vou procurar um médico baratinho. É porque a Fabiana, Ciclano, Beltrano é caro. Olha só, a Fabiana estuda há 20 anos para fazer o que ela faz. Então, assim, quanto custa você entregar a sua vida na mão de alguém para ficar ali com a vida na sua mão? Você é entubado, você está numa UTI, você está no centro médico, né? Então, às vezes, as pessoas elas querem economizar em algo que não tem como economizar. Tem um limite máximo de economia. Acabou de mencionar, você está entubado, você está no CTI, isso é fundamental, gente. Você tem que ter, no mínimo, uma estrutura hospitalar. Primeiro. Aí as pessoas e a estrutura hospitalar não é barata. É porque as pessoas acham assim, minha cirurgia foi R$40 mil. Doutora Fabiana ganhou R$40 mil, mas não é meu o dinheiro, gente. Se eu contar... Não, Fabiana, mas se você ganhasse R$40 mil só pelos 20 anos, 30 anos que você vem estudando, para pegar uma pessoa e transformar a vida dela, porque muitas vezes uma cirurgia dessa muda a vida de uma pessoa. Tá mudando a minha vida, gente. E olha, eu tenho 45 anos e todo dia minha vida muda um pouco, mas tem horas que, assim... Isso é uma virada de chave muito grande, né? É uma virada de ciclo. Né? E onde a Fabiana fez parte. E eu bato nessa tecla, porque assim, às vezes, por uma economia de, sei lá, 2, 3, 4, 5 mil reais, você pode depois vir a ter um prejuízo de 50 ou até com a sua própria vida, pagar com a sua própria vida. Então, assim, eu aconselho, se você tiver condição de fazer uma cirurgia plástica,
que você faça com um profissional excelente, experiente, com um currículo, né, memorável, de respeito, como é o da Fabiana, ou então nem faça. Se programa um pouquinho mais, né? Espera. Não é, e não pensa, não é só a cirurgia em si, é o trabalho da Fabiana, é o trabalho de toda uma equipe médica envolvida nisso, é o pós-operatório, são as drenagens, eventualmente qualquer tipo de alergia que você possa ter a algum medicamento, são as medicações que você tem que tomar, porque você não pode fazer uma cirurgia e depois não usar a cinta certa, você não pode já não temos tomar... uma terceira integrante aqui do podcast, tô gostando de Eu tô ver. falando por mim, né? isso. A Fabiana é braba, tá? Quando ela tem que dar bronca, ela tá. Olha só, vai ter que usar essa cinta, essa medicação. Traz aí a cartela de medicação, quero ver como é que tá a sua medicação. Então, assim, aí você começa a ver a seriedade que é. Sim. E como eu confio muito na Fabiana, não teve nada que ela me falou que eu não tenha feito. E deu tudo certo. Hoje, depois Amém. de 20 dias, eu tô aqui para testemunhar e testificar sobre o sucesso que foi a minha cirurgia. Eu acho importante compartilhar isso com vocês. Eu acho importantíssimo, porque muita gente não fala. Principalmente no meio evangélico, né? Existe um tabu. Sim. Gente, não é pecado fazer cirurgia plástica, não é pecado se cuidar, né? Se cuidar, não é pecado colocar o seu botox se você quiser, não é pecado cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, entendeu? Eu não vejo pecado nenhum nisso, e se você tem alguma coisa boa para falar para as pessoas e para compartilhar, você tem que fazer isso. Eu sei que todo mundo não precisa falar sobre todo tipo de procedimento que você faz, mas se você tiver alguma coisa boa para compartilhar com as pessoas, então usa o seu veículo de comunicação para fazer algo que seja relevante para as pessoas, que tenha um propósito. Porque hoje a gente vive num lugar bem polarizado mesmo para tudo. Né? Então, assim, é preciso você saber assim, hoje é muito fácil ganhar dinheiro com a internet. É mesmo, todo mundo ganha dinheiro com a internet. Agora você tem que tomar uma decisão na sua vida. Você vai ganhar dinheiro fazendo com coisas que não prestam e não agregam em nada, ou você vai ganhar o seu dinheiro deixando um legado para essa e para as próximas gerações. No meu caso, eu prefiro deixar um legado. Se eu ganhar dinheiro, é ótimo, a gente precisa de dinheiro, todo mundo precisa. Sim. Claro. Mas isso aqui não se trata disso, isso vai além disso. Li, você não faz ideia de quantas perguntas eu fico lá respondendo por ela. Mas o que vocês estão ganhando fazendo isso? Vocês mostram como a doutora é corrida e pra lá e pra cá, mas aonde vocês ganham com isso? O YouTube paga vocês? E o seu chamado de vida? É isso. E a sua vocação? É isso. Né? E você ter um depoimento de uma paciente, não só como eu, mas como tantas que passam pelo seu consultório com todos os tipos de problema na vida. E a quantidade de pacientes que não estão preparadas para fazer uma cirurgia e a Fabiana simplesmente não opera. Claro. Isso ela não conta, isso aí, né? Sim. Muitas vezes ela não fala. Às vezes a paciente acha que se ela fizer uma cirurgia, ela vai resolver todos os problemas da vida dela. Problemas matrimoniais, particulares. A pessoa chega lá com um problema de depressão, com um problema psicológico, com um problema no casamento, com um problema com os pais, com um problema na carreira, e ela acha, pronto, eu não quero mais saber de nada, eu vou fazer uma cirurgia. Aí quando chega o pós, ela descobre, meu Deus do céu, acabou meu casamento. E entra em depressão. E aí o corpo não se cura. Isso afeta em toda a cicatrização, em todo o pós-operatório, E a Fabiana sabe disso, né, Fabi? Porque é uma paciente que, em vez dela se recuperar em 20 dias, ela vai levar 2, 3, 4, até 6 meses para sair de um pós-operatório. O pós-operatório, aí ele fica muito mais demorado, mais arrastado, né? E aí a gente tem que acompanhar mais de perto, porque aí o paciente fica deprimidinho, a cicatriz não acontece, parece que não cicatriza. Então, tudo fica mais difícil, né? E agora, Liz, me fala uma coisa. Com relação a essa virada de chave, por que você acha que foi um marco, assim, uma virada de chave na sua vida? Foi uma virada de chave porque nessa vida corrida que a gente vive, a gente para pouco para pensar na gente, para pouco para pensar no futuro, para pouco para pensar em coisas que são muito importantes para serem pensadas. Naquele momento que eu tive que ficar ali sem fazer nada, e que eu fiquei muito debilitada. Debilitada não porque foi uma cirurgia difícil, nada disso. Toda cirurgia você vai passar por um período que você vai sentir dor, aquele desconforto, né? Aqueles primeiros diazinhos ali. Isso é super natural da cirurgia. Sim. Só que aí você fica dependendo das pessoas para tudo.
Isso é um pior para a mulher, né? Você fica dependendo das pessoas para tudo, né? Porque você fica com medo de alguma coisa dar errado. Eu sou medrosa, gente, desculpa, assim. Eu sou medrosa, então eu ficava, será que se eu fizer esse movimento vai... Igual, foi super legal aquela postagem que você fez ontem. Gente, eu posso me limpar? Até isso, a gente fica com medo de ir ao banheiro e falar assim, meu Deus, como é que eu vou me limpar? Eu vou ter que mexer o braço. E será que vou ter que pedir para alguém me ajudar, ponto né? vai abrir? Será que eu vou me machucar fazendo alguma coisa errada? A Lauren chegava lá em casa, eu falava assim, Lauren, eu para fazer a drenagem, né? Aí eu tô fazendo assim, ó, eu tô tirando a blusa assim, eu tô me secando assim, aí ela ficava me vendo, Liz, isso tudo você pode fazer. Mas aí o que acontece sobre a virada de chave? Quando eu fiquei ali, eu falei assim, gente, o que vai ser da minha vida quando eu não for mais útil para ninguém? Porque é o momento que você para e que você pensa assim, a vida vai continuar acontecendo com ou sem mim. Sim. A casa funciona, os filhos funcionam, o marido funciona. Nossa, como eu falo os isso. Os fãs, os seguidores funcionam. Seus pais funcionam, seus irmãos funcionam, sua família funciona. E tudo acontece sem você. E o mais triste, ou o mais esclarecedor, é que ninguém se importa de você estar ali naquela condição e naquela situação. Muitas pessoas que você acha que estariam com você ali naquele momento simplesmente não dão a mínima para o que está acontecendo. E muita gente que você acha que nem lembra que aquilo aconteceu com você aparece lá na sua casa para te dar um beijo. Você nem pode receber tanta visita, mas liga e dá aquela palavra. Fica calma, passa rápido, é só uma semana. Na próxima semana você já vai estar inteira de novo. E isso faz você repensar a vida em todos os aspectos. Repensar para quem você está se doando. Para quem você se doa tanto. E por que você se doa tanto. O que você está deixando de fazer para ser uma pessoa mais relevante para todas as pessoas ao seu redor. Você para de se preocupar tanto com tantas coisas que não importam nada. Só que na rotina, no dia a dia, a gente vai fazendo automático. A gente vai ficando que, né? brigona, a gente vai ficando, a gente tira satisfação de tanta coisa que a gente não precisa. Exatamente. Sabe? A gente se importa com tanta coisa que não existe necessidade para isso. Então, assim, isso tudo foram coisas que eu comecei a pensar, que eu comecei a orar sobre isso e falar assim, Deus, quanta coisa, para quanta coisa eu me doei em vão e quanta coisa eu deixei de fazer. E se eu morresse agora? E se tudo acabasse nesse momento? Essa é uma Muitas pergunta. vezes as pessoas pensam assim, uma cirurgia, uma plástica, uma cirurgia... As pessoas banalizam. Gente, é uma cirurgia. Existe um pós-operatório. Existe um motivo pelo qual você foi levada a fazer essa cirurgia. É lógico que tem aquelas que pegam a gente de surpresa, né? Que a gente não tem como controlar. Mas, mesmo assim, é um momento delicado da sua vida para você repensar. Então, assim, eu comecei a repensar em várias coisas que eu não estava pensando até aquele momento, né? Sobre o quanto eu posso ser muito mais relevante em tantos assuntos para tantas pessoas. Embora a vida inteira eu tive o meu ministério como cantora, como pregadora da Palavra de Deus, fui nascida e criada na igreja. Mas assim, eu ainda posso ser muito mais relevante do que eu estou sendo até agora. E eu posso me importar muito menos com coisas que eu me importei tanto. Algum projeto nasceu? Algum projeto nasceu dessa tua parada? Esse projeto de levar isso para as pessoas, a primeira coisa que eu tive vontade de fazer foi de compartilhar com as pessoas. Gente, porque em nenhum momento eu pedi para Liz expor a vida dela. Não. Sim, Liz, fala sobre isso. Não, Nenhum nunca, momento. em nenhum momento. Ela Pelo contrário, eu né? até Ela pedi. que pediu. Eu até falei, Fabi, você se importa se eu falar, né? Porque, assim, eu acho que para a gente falar de qualquer pessoa, a gente tem que ter autorização. Claro. E... eu voltei a ter vontade realmente de fazer um EP novo, de fazer uma releitura, né? De tantas canções que as pessoas vêm me pedindo há tanto tempo. Essa chama reacendeu dentro de mim.
de falar Isso é mais muito com as bonito, pessoas. Isso é muito legal, né? de responder tantas coisas e poder ajudar as pessoas em tantas coisas que eu achava assim, elas não precisam de mim para nada. Já tem tanta gente falando a mesma coisa. Mas Nada. precisam muito, né, gente? Coloca aí, como precisam. Por favor, apoiem. E assim, falar sobre família, falar sobre tantas questões que as pessoas sempre me perguntam e eu sempre falando, já tem tanta gente falando sobre isso, mas assim... Mas tem eu pessoas que acredito- querem ouvir de você. E eu acredito assim, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu também tenho plena convicção de que Deus não fez ninguém igual. É isso aí. Ninguém. Né? Então, o que Deus deu pra mim, Ele deu pra que eu possa compartilhar, assim como que Ele deu pra você, assim como que Ele isso deu aí. pra Thaís. É E isso foi muito importante pra mim. Então, assim, foi mais do que uma cirurgia, foi mais do que um explante de prótese, foi algo que melhorou a minha vida em todos os aspectos, fisicamente, psicologicamente, como pessoa e como, agora assim, como uma pessoa para um mundo muito melhor do que eu era antes disso. Porque assim, eu falei com a Fabiana, Obrigada, né? na metade da minha vida, se eu viver 90 anos, se Jesus não Se Deus voltar, quiser. se eu viver 90 anos, é um momento muito importante da minha Com vida. certeza. É uma data, é uma idade muito importante em que eu penso assim, chegou o momento de eu decidir alguma coisa e tornar a minha vida mais E o relevante. que a gente vai deixar aqui, né? O que eu vou deixar? O que eu vou deixar se eu viver todos esses anos, ou se eu viver só mais 5, ou só mais 10, ou só mais 20? Como é que eu vou viver? De que forma que eu vou viver? Li, você falou uma coisa que eu penso muito, sabia? Se eu morrer hoje, eu tenho a plena convicção de que as coisas vão continuar acontecendo. De que minha filha tem alguém para cuidar dela, de que a cirurgia plástica vai continuar acontecendo no mundo, que as mulheres vão continuar procurando alguém para deixá-las bonitas. Mas eu tenho a plena convicção de que eu mudei a vida de muitas pessoas. A Isso minha. é muito lindo. Não, isso é muito lindo. Então, Muito isso, lindo. já ter marcado a vida de alguém, já ter... Porque... A doutora já operou mais de 10 mil mulheres, Eu né? fico... eu não sei se chegou a isso, mas eu fico muito... assim, de coração quente. Quando eu escuto cada relato das minhas pacientes, sabe? Do seu, do da Fernanda, que quando ela me disse, se eu não tivesse feito essa cirurgia, não sei se eu passaria por isso tão bem como eu passei. Ou a ex lá... É importante eu estar aqui cuidando da minha face, fazendo meus procedimentos, Fabi, porque você sabe tudo que acontece comigo, que aconteceu comigo, e a tristeza está estampada no meu rosto e você tira essa tristeza. É verdade. De cada paciente que vem e me procura porque tem um abdômen que está em avental, que está ferindo, que não consegue ir à praia, ou que não consegue se relacionar com o marido, eu não tiro mais meu sutiã. Eu não tenho um espelho em casa. Então, então, não quero me olhar no espelho. cada relato desse aquece o meu coração de uma maneira que eu digo assim, eu tô deixando um legado, eu tô deixando uma Com história, certeza, Fabiana. e isso me deixa muito feliz. E o podcast também é um legado, né? O podcast, como diz o Alberto, é um legado também. Totalmente. Porque é um a gente legado também, digital, né? a gente também, nosso intuito também Vai ficar foi, aqui. vai ficar gravado. É. Então, o que você está Até pra fazendo gente, para Liz, deixar, né? Daqui pra a um nós. ano, você vai falar, nossa, como é que eu tava 3 semanas depois de fazer minha cirurgia? Vou lá assistir. E aí você vai lembrar exatamente das fasezinhas que você tá passando. Isso é muito legal. De cara eu nunca vou esquecer, porque realmente, como mudou tanto a minha cabeça, mudou tanto a minha forma de ver as coisas, né? Me deu uma vontade tão grande de compartilhar isso com as pessoas, né? No momento que as pessoas, elas lançam todo tipo de informação. E você fica... A gente vive num momento que você tem acesso a muita informação e você acaba não absorvendo nada. Aquele momento, assim, que as pessoas não pegam mais um livro para ler. Porque, assim, quando você pega um livro para ler, pelo menos você vai ler aquilo ali do começo ao fim. Quando você pega uma matéria para ler, primeiro... Você não sabe se aquela matéria é verdadeira. Sim, tem muito isso, né? E fora se Muito. você vai ler do começo ao fim. Assim, você vê hoje as gerações, até de rede social, se passar de 1 minuto, as pessoas, na maioria, não veem Não mais. vem. Mas hoje, Então você quer aquela eu informação acredito ali que a gente resumida, né? Eu acredito que a gente vai começar a entrar num momento
em que, assim, muitas pessoas já estão se cansando disso. Eu tiro isso por mim. Eu tô cansada, eu sei que a gente não vai todo dia chorar lá nas nossas redes sociais, a gente quer postar um momento feliz, Claro. é normal isso. Agora, a gente está caminhando para um tempo em que até os maiores influenciadores digitais, eles também estão selecionando o público deles. Porque, assim, a minha rede social, o meu Instagram, é como se, assim, o quintal da minha casa está aberto. Você não pode jogar a latinha de Coca-Cola lá dentro. Entendeu? Só porque a cerca é baixa. Sim. As pessoas têm que respeitar a gente. E é o que eu espero que as pessoas façam comigo, que eu faço com elas. Claro. Se eu não gosto de alguma coisa, eu simplesmente não comento, não curto. E se aquilo ali continua me ofendendo, eu paro de seguir. Isso. Quem não tem esse senso para me tratar, se a pessoa faz um comentário maldoso, comentário qualquer, tudo bem. Eu estou ali, a minha vida está exposta, as pessoas podem dar a opinião delas. Elas só não podem me ofender. Elas só não podem me magoar, elas só não podem me xingar, elas só não podem me desrespeitar. Eu apago o comentário e se a pessoa insistir naquilo, eu bloqueio a pessoa, porque eu não preciso de um perseguidor. E nem de 2, e nem de 10, e nem de 10 mil. É isso aí. Eu preciso... Jesus teve muitos, né? Eu gosto das pessoas que gostam do que eu falo, que se importam com o que eu tô falando. Aquilo ali agrega alguma coisa para elas e isso é uma coisa em cascata, né? Os meus seguidores vão para Fabiana, os dela vão para mim. Sim. E para você. É isso aí, e aquilo vai ali. trocando. E nós somos Essa né, rede. uma rede, né? Onde as pessoas... Nossa, que legal. E mais um assunto que agora eu fiquei sabendo. E mais aquilo outro. E aí um Gente, dia é a com cirurgia. conhecimento a gente tem que compartilhar. Exatamente. Ah, gente, conhecimento que não é compartilhado não Ele é tem valor. perdido, não né? tem valor Ele é nenhum. vazio. Não tem sentido, né? Então, assim, ó, eu fazer parte disso aqui, eu já cansei de falar isso pra ela e falo pra você também. Eu lembro exatamente na terça-feira passada, quando você deu o seu primeiro relato ao vivo pra gente. A gente se olhava, porque os sintomas que você foi mencionando, a gente escuta das outras. É relato exatamente igual aos das outras pacientes. Exatamente igual. Exatamente igual. Então, assim, é uma coisa que realmente... às vezes as pessoas falam assim, até meu marido mesmo fala assim, mas você vai falar sobre esse assunto? Sim. É um assunto que Assusta, joga né? contra a sua profissão, porque as pessoas procuram para colocar o explante. Mas quem disse que ficar sem explante é ficar feia? Quem disse que não é possível ficar bonita sem prótese? É isso, possível ficar bonita com prótese, é bonito ficar bonita sem prótese. Eu acho que é uma das maiores virtudes sua. Você não ter medo de falar isso de uma forma que as pessoas fiquem esclarecidas. Porque esse tabu, olha só, não vamos falar sobre isso, porque isso pode nos prejudicar de alguma forma. Não vai prejudicar, porque é o esclarecimento verdadeiro. Tem muita gente falando sobre explante de uma forma que está fazendo com que todo mundo queira tirar. Exatamente. Sim, a intenção não E é muitas essa, vezes você vai tirar e não vai acontecer nada de bom. Né? Exatamente. Então, assim, você precisa tirar se você realmente tiver... Se enquadrar nesses sintomas. Se enquadrar nesses sintomas e você pode também fazer o explante acontecer o que aconteceu com a sua paciente. Olha só. Meses depois, ela viu que realmente a doença não entrou em remissão e ela preferiu colocar. A questão também que a gente já conversou sobre isso, a prótese tem um tempo de validade por causa do corpo, não é nem por causa da prótese. Né? O fabricante, ele fabrica aquilo ali para durar eternamente. Exatamente. Mas é o seu corpo é que vai decidir quanto tempo que aquilo ali vai ficar ali dentro. E cada corpo reage de uma maneira diferente. Cada corpo é um corpo. Então, assim, se você tem esse sonho, quer colocar a prótese, quer curtir aquela prótese ali 1 ano, ou 2, ou 3, ou 5, e depois chegar a hora de tirar, você pode trocar ou você pode não E ó, uma coisa outra. que é legal de falar, muita gente confunde até o termo mastopexia com mastectomia. A gente mesmo fala assim, solta, e as pessoas têm a imagem da mastectomia como aquela mulher sem nada. E com buraco. Que fica pra dentro e tal. Gente, não é isso. Explica pra elas como que você faz o explante e qual é a técnica que você deixa. Então, consegue o deixar a mama. explante, na verdade, o explante a gente retira a prótese. Algumas vezes, quando possível, a gente retira a cápsula também.
É sempre imprescindível a retirada da cápsula? Não. A cápsula da prótese, que é o invólucro, quando a gente tem o silicone, o organismo ele vai criando uma cápsula em volta. Essa cápsula criada pelo nosso organismo, a gente pode retirar no explante ou pode não retirar, tá? Porque o que vocês confundem é que a retirada da cápsula, ela é necessária e imprescindível quando eu tenho o BALCL. O BALCL é um linfoma de células gigantes que pode acontecer também num paciente com implante de silicone. É uma outra doença, que é um câncer. Ah, pode dar câncer? Pode. BALCL é o linfoma de células gigantes. É um percentual baixíssimo mundial, mas existem algumas mulheres e teve uma prótese em específico com uma macrotextura no mercado que causou alguns casos de BALCL no mundo. Tá? E essa prótese né? foi retirada do mercado. Então, por isso eu peço para vocês também, procurem saber qual é o implante que estão colocando. É outro alerta que fica. Então, assim, quando eu vou fazer o explante, eu tiro a prótese, retiro ou não a cápsula. Quando é possível, eu retiro a cápsula. E aí eu faço com o próprio tecido mamário, eu monto a mama do paciente de uma maneira que ela fique com tecido ainda, que ainda fique com projeção. Se o paciente não tem muito tecido, o que a gente pode fazer? Ah, eu não tenho glândula mamária. O que eu posso fazer para me dar volume? Retirar a gordura de algum local e fazer a enxertia de gordura na mama. Que aí a gente consegue dar mais volume, né? Como a Liz, ela queria uma mama bem pequena, eu não fiz o implante de gordura. Eu fiz só com o próprio tecido mamário dela, montei a mama dela com o próprio tecido mamário dela. Eu não precisei usar, porque as fotos que ela me mandou, aquele monte de foto, era uma mama bem pequena. É verdade, né? Eu fiquei super satisfeita. Então, muito mesmo. Mas é possível deixar um pouquinho maior? E se depois ela quiser ainda? Ah, dá para fazer. É só a gente depois fazer o enxertia de gordura. Porque hoje a gente faz a enxertia de gordura na mama para aumentar o tecido. Então eu vou fazer aqui nossa propaganda. Episódio 5 e 6 aqui do podcast, a doutora explicou todas as técnicas, tamanho de cicatriz, técnica para cicatriz, prótese de mama, se segura, se não segura, tá tudo aqui. É isso aí. E é isso, também tem falando do BALCL. Tem. Se alguém tiver dúvida também, tem lá. Não se assustem, é um percentual muito pequeno, mas é só para vocês saberem que existe. E lá eu falo também dos sintomas que podem aparecer com o BALCL para você identificar se por acaso for o caso, né? Se tiver. E é muito bom deixar bem esclarecido aqui para vocês, vocês não precisam ter medo de tirar a prótese se isso for necessário. E tem uma coisa também muito importante que eu li muito sobre isso. E tem muita gente desesperadamente tirando a prótese. Por nada. Eu vi uma notícia, eu fiquei apavorada e fui lá e tirei. Gente, não é qualquer médico que consegue fazer uma mastopexia perfeita como a Fabiana. É verdade, porque eu já vi várias. Modéstia à parte, a gente ama. Eu já vi várias e, assim, um peito ficou olhando pro céu e outro, sabe, nem sei pra onde. Ó, eu queria jogar aqui, porque pra quem não conhece a Lislane, ela tem uma rede social muito ativa, né? Fala um pouquinho, assim, quem é você pra elas entenderem. Vai que não te conhecem, tá pra aí. quem não me conhece, eu sou cantora. Muito bem. Desde que eu nasci, de que eu me entendo com gente, né? O meu Instagram aí, vocês podem me seguir, casada, mãe, né? Eu sou empresária também, tenho uma loja de roupas, a Lislane Store. E... Cada uma que por sinal, meu Deus! E assim... eu tenho essa carreira aí a minha vida toda. A gente sempre seguiu fazendo a obra de Deus, tendo o nosso ministério, gravando. Dei uma parada de 5 anos para cá por causa de mudança de país, de tantas coisas que aconteceram na minha vida, que aí é outro assunto muito enorme. A gente faz um outro só sobre isso. Mas é só para vocês realmente, para quem não me conhece, conhecer um pouquinho sobre mim. Isso. E aí lá dentro da rede social dela,
ela fez um relato, né? Contando um pouquinho disso aqui. E aí eu printei algumas perguntinhas que tinham lá nos seus comentários. Assim, a maioria, gente, é elogiando, falando graças a Deus que aquilo aconteceu, que você tá bem, que a sua saúde voltou, né? Tem, assim, milhares. Isso é muito bonito de ver, né? Mas tem alguns também que tem muitas dúvidas. Por exemplo, quando você faz o explante, você teve que ficar totalmente deitada sem se movimentar? Não. Tá todo mundo perguntando aqui, sua recuperação foi muito difícil, você pode se mexer, como é que você levantou e dormiu? Não, minha recuperação foi maravilhosa. Os cuidados que nós temos que ter é de dormir pra frente, você colocar bastante... Eu, no meu caso, eu colocava bastante travesseiro, ficava sempre sentada. A Fabiana sempre corrige a postura, cuidado com a postura, né? Pra não ficar com problema nenhum. Então, assim, a primeira semana, que é aquela semana mais dificinho, né? E depois, com as drenagens, com o que a Fabiana vai liberando, vai ficando tudo bem mais fácil. Hoje eu consigo me movimentar naturalmente, tô aqui com aquela cinta poderosa, né? Ninguém diz. Tá aí toda bonitona. E não consegui caminhar. Hoje foi o primeiro dia que eu caminhei, foi super maravilhoso. Eu me senti, assim, respirando aquele ar fresco. Eu falei, Jesus, muito obrigada. E, assim, foi muito boa a minha recuperação. A gente não pode mexer os braços, né? Você pode mexer nessa altura. Explica pra elas o nessa porquê, Fabi. altura. Explica, Fabi. Então, como a Liz e outras pacientes, a gente tem uma cicatriz. A da Liz não deu para ser o L, foi uma cicatriz em T, mas ela já tinha cicatriz em T, então a gente nem tentei muito L, porque não era viável. Mas ela ficou menor e ficou mais bonita. É, menor do que a anterior. É. Então, assim, quando você tem uma cicatriz, tudo que você faz para forçar, tudo que você faz, todo movimento que você faz e tenta e repuxa e né, num vetor de força mesmo que tende a abrir a cicatriz, você tem que evitar. Então, o movimento com o braço até a altura do ombro não é um movimento que vai repuxar essa cicatriz. A não ser que você faça muita força para trás. Que aí você está fazendo um vetor de força que vai tracionar a cicatriz para trás, né? Mas, o movimento para cima também vai forçar a cicatriz inferior. Então, não dá para fazer. Então, o movimento, ele tem que estar restrito à altura do ombro, a 90 graus, né? Então, esse movimento, para quem faz mamoplastia, mastopexia, que tem cicatriz em T ou em L, a gente pode fazer esse movimento sem problema nenhum. Então, para trás, para me limpar, também pode. Escovar os dentes, também pode. Comer, também pode. Tem que responder alguma coisa no computador? Tranquilo, né? Só não pode fazer movimentos de força para cima ou muito para trás. E se eu quiser abaixar para pegar meu filho, por exemplo? Não dá para pegar peso. Então, o que eu peço para vocês? Dá para sentar. Pede para ele sentar no colinho, deita do ladinho. Nesses 30 dias que você não vai estar podendo levantar ele do chão, mas ele senta lá no seu colo, deita do seu lado, se você tem bebezinho, né? Verdade. Aqui a gente falou ainda agora sobre a mastectomia e muita gente perguntou, mas Liz, você ficou totalmente sem a mama? Você fez a mastectomia? Meu Deus, meu maior medo é esse. De jeito nenhum. O meu peito está muito mais bonito que antes. Muito mais bonito. Eu achei também, viu? Meu marido achou muito mais bonito, né? Aê, Rubens! Beijo pro meu marido. Queria aproveitar e falar isso. O quanto é viram. importante, assim, essa ajuda. A cumplicidade. E essa cumplicidade, né? Porque assim, é um momento muito difícil. A Fabiana falou, Liz, conversa, vai pra casa, conversa com o Rubens, conversa com calma. Aí, nós conversamos, ele falou, Lislane, eu quero que você faça o que você se sinta feliz. Eu não aguento mais ver você ele falou pra dor. mim. Se você quiser colocar outra prótese, não tem problema nenhum. Não faz diferença nenhuma você colocar uma prótese ou outra nessa altura do campeonato. Só que eu não queria mais ver você sofrendo com tanta dor. Então, assim... E ninguém melhor do que ele, né? Que tá do seu lado todos os dias E que ver, também conhece a Fabiana, né? Porque eu conheço a Fabiana antes de casar com ele. Então, assim, ele me deu muito apoio para fazer o que eu fiz, da forma que eu fiz. Teve
total e plena segurança. E teve tanta segurança que nem se meteu quase, né, Fabi? Foi, ele ficou... A Fabiana, um dia até falou assim, o Rubens tinha que estar aqui para conversar, mas ele se sentiu tão seguro Sim. com as informações que eu trazia, com as nossas conversas e com tudo que eu conversei com ele sobre toda, que ele ficou absolutamente tranquilo. É porque o explante, né? Como vai ter uma mudança, assim, é uma mudança radical, né? Você tá saindo de uma mama grande para uma mama menor, né? E eu acho que tem que conversar com o marido, né? Se você tem uma relação boa, tem que conversar sobre isso. E tem gente até que tem mulheres até que falam assim, o marido não tem nada a ver com isso, gente, mas tem tudo a ver com gente, isso. Claro que tem. Qual é a mulher que não quer que o marido ache que ela está bonita? Claro. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos parar de ser hipócrita. Eu sou bonita pra mim. É claro que todo dia eu acordo e eu me arrumo pra mim. Se meu marido estiver em casa ou ele não estiver em casa, eu vou me arrumar, eu vou ajeitar o meu cabelo, eu vou ao salão de beleza. Isso aí. Mas é óbvio que a gente se arruma pro nosso marido Óbvio também. que sim, e ele claro. pra nós. É uma Claro. troca. Não tem, É uma troca, não tem isso problema mesmo. nenhum nisso. Está certíssimo. Tem vários aqui perguntando como que você detectou que você realmente precisava tirar. Se existe um exame. A doutora já explicou que não existe um exame prévio, né? Para Não. você ter essa certeza, né? Que você Não tem existe, aquilo. Thaís, não existe. Infelizmente, assim, não existe nenhum exame que eu possa comprovar a doença do silicone, né? Não existe nenhum exame certeiro que seja patognomônico, né? Mas no meu caso foi a dor. Uhum. A dor. Mas na uma verdade, os coisa aqui, ó. sintomas é que são... A dor e na mama. Que te Não alerta existe um mais. Não exame, foi a né? dor de cabeça, não foi a dor no corpo. Depois que a doutora te mencionou esses sintomas que você se alertou ali, Que né? aí eu comecei a me Exatamente. examinar, né? A Fabiana nem sugeriu que eu tirasse a prótese por causa desses sintomas. Ela só falou sobre a doença do silicone, como a gente explicou aqui, e aquelas dores que me incomodavam. Ela falou, vamos tirar, amiga. E aí... Ó, uma coisa, a gente tem recebido muitas mensagens, né, de pacientes e seguidores que viram, né, o seu relato e começam a falar com a gente. Sim. E aí um deles, assim, que tá vindo com muita frequência, que deixou a gente até um pouquinho assustada, é que eu tenho prótese há 10 anos, há 5 anos, há 8 anos. Tudo bem, mas você já fez algum exame recente? Não. Eu nunca mais fiz. Há 10 anos. Há 10 anos. Há 10 anos, 10 há 8, há anos 5. com uma prótese e nunca fez um exame. É. É Não, e eu impressionante. fazia exame. Todo ano eu faço preventivo, né? O Então, preventivo dentro você do faz a preventivo, né, gente? mamografia. Dependendo da sua idade, faça um exame de mama, uma ultrassonografia que seja, mas não deixa de fazer, não. O exame assim, o melhor exame para visualização do implante, para ver se ele está íntegro, se está com a cápsula saudável, se a cápsula está espessa, se não está, se está com dobra, se não está, é a ressonância nuclear magnética das mamas. Então, é o exame que, se você tiver algum sintoma, o ideal é fazer a ressonância. É, verdade. Tá? Foi o que eu fiz, né? Foi o que a Ressonância Fabiana me não pediu pra é fazer. um tipo de exame que para qualquer pessoa ficar fazendo o Toda tempo hora. Não inteiro, né? porque ele tem uma radiação grande, mas eu acho que o paciente, pelo menos que tem implante, a cada 2, 3 anos tem que fazer uma ressonância. Pra Mas gente dar uma nesses verificada. intervalos vale a pena fazer uma Ultrassom e ultrassonografia. mamografia. Mas Ultrassom até e para você mamografia. fazer um exame desse, você tem que ter uma boa médica para te pedir, né? Claro. Alguém que se preocupe. Claro. Tanta gente que faz uma cirurgia e depois nunca mais, eu nem sei, nem lembro o nome do médico que operou. Mas, Liz, você não faz ideia de quantos pedidos médicos ela já mandou essa semana para pessoas que nem vieram à consulta. É porque eu tem envio. essa dúvida. A gente envia. Sabe? Tem essa dúvida. Fala, como é que eu vou saber? Eu não tenho contato, eu tô em outro estado, eu fiz pelo Sistema Público de Saúde, eu não tenho como ir lá ver. Gente, faz um exame só para você também poder levar até seu ginecologista, né? Pra Verdade. Tá vendo tudo. Não, para mim foi muito importante, foi fundamental. Eu sei que todo mundo não tem o privilégio de ser amiga particular da Fabiana, mas graças a Deus eu tenho. Amém, é isso. E ela me pediu o exame, eu fiz, e foi fundamental pra gente tomar até essa decisão, né, amiga? Sim. Falar, amiga, vamos operar. E a Thaís, nessa rapidez, que você não tem noção, gente. Isso aqui, ó. Quando eu abri o olho, Lislane, já tá tudo marcado, já fez isso, já fez aquilo. Ah, a gente tá aqui eu tô pra isso, tonta, gente. será que eu vou A operar Thaís deixa mesmo? tonta mesmo, minha filha. Eu falo, bota, Thaís, bora, senão não vai. A pessoa não esqueceu o exame lá em São Paulo? A Foi, sorte você dela é que que eu trouxe. estava em São Paulo. Foi, Eu falei, né? manda entregar aqui que eu levo. Ô, Thaís, eu fiz o exame e esqueci o risco cirúrgico. Eu tava nessa correria minha, Rio-São Paulo, fiz o risco cirúrgico lá, porque não ia dar tempo de fazer aqui, porque ia entrar o feriado do Sim. carnaval. Thaís, esqueci.
Elislane, manda entregar aqui que eu levo. Ela Por tava acaso tava em São Paulo. Graças a Deus. Mas, gente, a gente aqui resolve tudo, entendeu? É. Se você não for do Rio de Janeiro, também não fique com medo de vir. Porque a gente indica hotéis, a parte de hotéis, apartamentos, tem diversos Isso. corretores, equipe de enfermagem, fisioterapeuta, todo mundo, viu? Tem uma equipe maravilhosa que vai te atender na sua casa. Nossa, que delícia ficar ali em casa e a Patrícia Ai, ir lá é tirar bom, meu né? dreno. É bom, né? É. Nem doeu. Não? Ah, isso é bom de você falar, porque muita gente tem esse medo, né, As Fabi? pessoas têm um medo. Eu fui pra muito. casa com o dreno, daí fiquei um dia, né? Mas você foi com o dreno da mama? Da Foi, mama. da mama. É. E deu tudo certo, graças a Deus. Fiquei só um diazinho com o dreno, mandando foto, né? E tem uma equipe toda, a Fabiana tem um staff, assim, surreal. Ai, e são maravilhosas, gente. maravilhosas. Minhas meninas. Todas. Valeretes. Já sabem a forma Toda a da rotina, Fabiana né? trabalhar, a rotina dela. Então, assim, você tem confiança em toda profissional que ela manda para cuidar de você, porque você sabe que está totalmente instruída por ela, né? A Loren, que faz a drenagem, a Patricinha, Maravilhosas. que cuida ali daquele pós-operatório ali, foi lá em casa, tirou meu Te dreno. ajuda a botar a cinta, como que você bota, como que E você deita, até dar tudo banho na explicadinho. gente, ela dá a gente. É bom demais, né? Bom demais. Isso é aquilo que você estava falando, como é difícil de você ver que às vezes você não é tão necessária para as pessoas e até pra gente deixar a gente ser cuidada, né? Até a gente deixar a gente É. ser cuidada, é. E que muitas vezes as pessoas não atentam para isso. O pós-operatório é um período que você fica muito fragilizado. Sim. Se você não tiver uma equipe boa cuidando de você, os resultados podem não ser tão bons quanto vocês. Você pode estragar uma cirurgia. Com certeza. Se você não fizer um pós-operatório rigoroso e fiel ali. Por isso que eu sou tudo que chata com pós-operatório, sou bem chatinha. Não Com pode Fabiana faltar, não, muito tá? A Fabiana exigente. fica chateada. Faltou uma semana, a gente entende. Faltou a segunda, a gente fala o que tá E aí? vendo. Vale, que houve? eu tô lembrando agora, até que no terceiro dia que eu tava lá quase em depressão, né? Porque eu comecei a ficar pensando na vida, gente. Sim, Meu Deus sim, do sim. céu. Aí comecei a chorar e aí a Thaís, a Fabiana tá mandando, era pra eu ir uma semana depois. Ela falou, Fabiana tá falando pra você vir aqui hoje. Vem aqui agora, Aí eu daqui falei, a pouco. pronto. Aí Tô morrendo. a desesperada. Gente, eu tô morrendo. Liz, mas Thaís, tem alguma coisa? Você quer me falar alguma coisa? Eu falei, não, Liz, vem aqui porque vai ser melhor você Ai, ouvir da Fabiana, gente. será que eu mandei alguma foto que a Fabiana achou que tá dando alguma coisa errada? Aí eu cheguei lá, a Fabiana tava lá pra me acalmar. Liz, é só pra acalmar você, é só pra dizer pra você que tá tudo bem, é só pra dizer pra você que faz parte, fica calma. Eu calma lembro seu que ela coração. pegou de novo a tabelinha de medicação, falou, olha aqui, Vamos ó, olhar. o que você tá fazendo. Deixa eu olhar se você tá fazendo direito, qual é a medicação que você não tá tomando. Você tá tomando assim, tá tomando assado, regulou tudo ali. Eu voltei pra casa já mais em outra paz, né? pessoa, E aí, fala da Facumed, que eu também te indiquei. que você... Aí foi nesse dia mesmo que eu tava tão apavorada. E a Fabiana, amiga, eu vou mandar você para um tratamento preventivo, que eu não conhecia. Ele Que é pouco conhecido, na verdade, né? Que é a Vacumed, é a Fabiana que me explicou do que se tratava. Explica, Fabi, que é muito mais fácil. Na verdade, é uma máquina que ela é alemã, né? Que você fica... É como se fosse uma máquina de tomografia. Que você entra, ela faz uma pressão negativa para poder oxigenar o seu sangue. É como se ela melhorasse o fluxo sanguíneo em algumas partes do corpo. E aí a gente tem uma melhora da vascularização e oxigenação dos tecidos. E com isso a gente tem uma melhora incrível da dor. E uma melhora assim... Com certeza. O relato da Liz, assim, me deixou até impressionada, porque realmente, assim, depois veio algumas pacientes também estão indo fazer, e os relatos são sempre os mesmos, né? De melhora, muita melhora da dor, muita melhora da cicatriz, da cicatrização. A cicatrização, ela fica mais rápida. Porque como a gente melhora a vascularização, a oxigenação ali do tecido, ela melhora muito a cicatrização e abrevia o pós-operatório. E foi muito bom como um tratamento preventivo, porque assim, como eu também estava com muito medo, até a Fabiana falou, Liz, eu vou mandar você para lá por já ser o terceiro procedimento que você faz na mama. Exatamente. Então, assim, se iria acontecer alguma coisa, não aconteceu. Sim. A cicatrização foi total e completa, né? E assim, porque a circulação do sangue é vida, né? Passando ali no seu corpo. As dores foram coisas que... Teve um dia que eu estava com muita dor a primeira vez que eu fui. Eu cheguei em casa e liguei para Fabiana. Fabiana, você tem que ir lá.
O dia que você passar o dia inteiro fazendo uma cirurgia, você vai lá entrar dentro da máquina. Vamos lá sexta-feira? Vamos lá sexta-feira? Pra quem não sabe, isso é legal até de mencionar. Não é só pra quem faz cirurgia, tá? É indicado pra quem tem fortes dores de coluna, quem tem artrite, artrose. É bem interessante. Sim, eu fiquei muito feliz. Mais uma coisa que foi a Fabiana que me apresentou, né? Mais um tratamento apresentado pela Fabiana, pelo cuidado, pela preocupação dela, não só com a cirurgia em si, mas também com o pós-operatório. Então, assim, gente, não é porque eu tô na sua frente, não, amiga. Você é uma amigona e você é uma profissional completa, Obrigada. sabe? Feliz é quem pode fazer uma cirurgia com você e depois ficar sob seus cuidados. Foi Deus que colocou você na minha vida. Amém. Eu te agradeço pela tua vida, por essa iniciativa aqui. Eu te parabenizo mais uma vez, né? Porque além de tantas coisas que você faz, você ainda trazer todo esse esclarecimento para as pessoas. Não só sobre a minha cirurgia, mas por tantas cirurgias e tantos procedimentos que você faz. As pessoas têm medo, não sabem o que estão fazendo. É isso aí. Acha que o mais barato vai ficar igual. Não, o mais barato sai caro. Né? Assim, eu acho que a gente tem que trabalhar dentro de uma coisa que é acessível, que é justa, Claro. né? Sem questionar o valor de cada um ou a fama de cada um, mas independente de qualquer coisa, o profissionalismo, o cuidado, a vocação e o talento de cada um. E eu tenho certeza que você tem um dom que Deus te deu. Amém. Né? Aperfeiçoado pela sua garra, pela sua força, pelo seu poder de correr atrás, de estudar, de não se conformar com pouco, de sempre querer fazer melhor e sempre fazer mais. Você não precisava estar fazendo podcast, você não precisava estar fazendo um monte de coisas, mas você faz porque isso é maior que você, é um dom, um talento que Deus te deu e que você está multiplicando. Amém. Né? Todos esses talentos que Deus te deu. E agora, como comunicadora excelente que você é. Opa! Linda. É isso Eu só aí, falei que eu não amiga. canto no Voices porque não tem mais o Voices. Porque senão eu ia estar lá pisando no cantora. A inimigo, gente meu dá um amor. jeito. Ia estar lá com vocês pisando no inimigo. Com certeza, amiga, com certeza. Porque você já está pisando no inimigo todo dia. Todo dia. Todo dia, quando Amém, você faz é isso aí. um procedimento bem sucedido, quando você muda a vida de Amém. alguém. Quando a gente tem um relato como o meu, que eu sei que não é só o meu, são muitos, são incontáveis, né? E você pisa no inimigo, porque Amém. ele é derrotado, Todo dia. né? E alguém fica mais feliz. E assim, quando você muda a vida de alguém, você muda a vida da família toda. É. Né? Porque você sabe que quando você muda o sistema. Então, se eu tô bem, a minha Sim, família o sistema toda vai inteiro. ficar bem. Uhum. Todo mundo. Se eu tô bem, meu marido fica bem, meus filhos ficam bem, meus isso. pais ficam bem, meus amigos ficam bem, eu sou melhor naquilo que eu faço. Então, assim, é uma mudança É isso aí. que faz um efeito cascata. Com Então, é certeza. bom Pra você todos saber os setores da tua e não vida, parar, avança. Cada Avanço, dia mais. amor, você sabe que eu só Aqui não avanço. acaba Nem nunca. precisa. Linda, linda. Liz, de verdade, obrigada. Gente, eu que agradeço, a vontade é de gente. ficar aqui o dia todo, A né? gente já tá há quanto tempo, gente? 2 horas? Que se deixar... Tem o quê? Já tem 2. Aí, ó, 1h40. Se deixar, a gente amor, fica aqui aqui Ainda o bem dia que a gente tem uma todo. vida inteira para falar Amém. sobre tudo. Amém. É. E Então, olha, que parabéns. venham os projetos. Que venham vários projetos. Que você coloque aí pra fora tudo que aflorou Sim. nesse período do pós-operatório, Esse que te ano fez já olhar vai pro vir, céu, é. olhar pro teto, como você E diz. toda vez que você vê alguma coisa ali na minha vida, você vai falar, eu fiz parte disso. Eu fiz parte, É, ó. Esse muito bom, EP muito que bom. vai sair aí, ó. Exatamente. Vai E ter aí uma você volta dedicatória aqui, lá, ó. E aí você volta aqui pra Com falar certeza, todos os sempre. detalhezinhos pra gente. Ai, que linda. Obrigada. Ai, Uma eu é que honra. agradeço. Você sabe que você faz Obrigada, parte da amiga. nossa família, Valera. Ah, com certeza. Eu já falei que vou arrumar um cargo pra ela lá. Vai. Deus só dá trabalho para quem trabalha. Não Deus- é? É verdade. Um Foi beijo, verdade. Eu amiga. espero que vocês tenham, assim, tirado muitas dúvidas e também pode deixar aí nos comentários. Se faltou alguma coisa, bota aí que a gente vai estar respondendo todas vocês também, tá? Não deixa de dar like também, né, Por Thaís? favor, Com certeza. gente. É importante pra gente, tá bom? Beijo.